Fala, filhotes, estão vivos? No vídeo agora nós vamos falar um pouquinho sobre essa obra aqui, ó. Somos Todos Canalhas, do Clóvis de Barros Filho e do Júlio Pompeu. Filosofia para uma sociedade em busca de valores da Casa da Palavra. Com esta obra Agui. O diálogo é uma forma particular de pensar e produzir reflexão em que nenhuma das partes controla os caminhos do pensamento. Nascido entre os primeiros filósofos gregos, foi o modo pelo qual Platão deu vida aos seus livros e disseminou o seu pensamento. E foi também o método que os professores Clóvis de Barros Filho e Júlio Pompeu escolheram para tratar de um tema essencial à nossa vida cotidiana, que é o valor. O que exatamente significa essa palavra? Como medir o valor das coisas, pessoas e ações? A que nos referimos quando falamos em valor moral, valor estético? Para estas e outras perguntas, os autores oferecem algumas dentre muitas possíveis perspectivas, baseadas em uma sólida experiência filosófica e apresentadas com a linguagem que já se tornou sua marca, direta, apaixonada e inimiga do bom mocismo. É com ela que eles mostram a importância de entender o que é o valor em um mundo onde predominam os homens egoístas, incapazes de olhar para o outro e transcender o próprio umbigo, em uma palavra, os canalhas. Este livro é uma conversa apaixonada e divertida entre duas mentes estimuladas por uma das questões mais inquietantes da filosofia, o lugar ocupado em nossas vidas pela ideia de valor. Trocando opiniões, concordando em alguns pontos e discordando em outros, eles recorrem a experiências práticas para abordar as muitas facetas deste conceito com o qual nos deparamos em cada ação de nossas vidas, e abrem espaço para reflexões que de outro modo talvez ficassem escondidas nas entrelinhas dos dogmatismos acadêmicos. Apresentam assim as ideias de alguns dos principais pensadores que se debruçaram sobre a questão do valor, trazendo-as à luz dos nossos dias e usando-as para destrinchar o egoísmo predominante na ação cotidiana de quase todos nós. Na primeira parte do livro, os autores tratam do pensamento grego antigo, revelando as origens de boa parte do nosso entendimento do conceito de valor. Na segunda, falam do pensamento cristão e das ideias desenvolvidas por Immanuel Kant. Na terceira, abordam a perspectiva utilitarista dos valores e na quarta e última parte apresentam alguns valores em espécie. Com este passeio pela história da filosofia, eles dão uma aula sobre escolhas e contribuem para ampliar a inteligência coletiva necessária a uma convivência mais ética, Então, Clóvis de Barros Filho é professor livre-docente da ECA USP, palestrante há 10 anos e consultor de algumas das principais empresas em atividade do Brasil. É autor de Ética na Comunicação e coautor de A Vida que Vale a Pena Ser Vivida e a Filosofia Explica Grandes Questões da Humanidade. O Júlio Pompeu é professor universitário, filósofo e palestrante. Ele é doutor em Psicologia pela UFES e é autor de Somos Maquiavélicos e coautor de A Filosofia Explica Grandes Questões da Humanidade junto com Clóvis de Barros Filho. Vamos lá. Em resumo, para Platão, o homem que é eticamente mais apto a lidar com valores, aquele que valora bem, aquele que, ao ver a mulher bonita, julga com precisão a beleza, é justamente aquele que se deixa afetar menos pelo seu próprio corpo e mais pela própria razão. Não é à toa que uma série de práticas morais, práticas de aprimoramento do espírito, tentativas de criar pessoas mais virtuosas correspondem até hoje a atitudes apequenadoras do corpo como condição de engrandecimento do espírito, como condição da supremacia da razão sempre boa sobre os desejos sempre maus. Por exemplo, um monge no mosteiro medieval encontra uma freira no corredor, mulher de belos dotes físicos, freira que lhe apetece. Vendo-a, seu corpo desejante se manifesta com o crescimento inoportuno de certa parte. Ele fez voto de castidade, se fosse para rompê-lo, nada pior do que com uma freira, que também fez os seus votos de entrega a Jesus, não aos homens. Seria uma espécie de duplo pecado. O que faz o monge para se livrar dessa influência ruim sobre o corpo e permitir que predomine a sua razão que diz que a fé nos valores religiosos, dentre eles a castidade, vale mais do que as demandas do corpo? Ele tem que fazer com que esses valores se imponham. Tranca-se na sua cela, pega um chicotinho chamado tripalho, chicote com 3 varinhas de madeira e bolinhas de metal nas pontas, e começa a flagelar-se. Para quem quiser seguir a receita dessa prática virtuosa, em qualquer sex shopping ou loja especializada em instrumentos de sadomasoquismo, encontrará apetrechos similares. Trata-se aqui de sacrifício religioso. Não para deixar um santo feliz, mas única e exclusivamente para enfraquecer o corpo, porque sendo este a morada dos desejos, quanto mais fraco o corpo, mais branda é a sua influência em nossos pensamentos. Engraçado que o tripalho é o que dá origem à palavra trabalho,
E hoje é uma forma de torturar o corpo para você não pensar nessas bobeiras, né? Agora, nessa quarentena, por exemplo, eu estou à toa praticamente o tempo inteiro. Quando eu não estou lendo, eu estou me masturbando, ou seja, me entregando aos pecados e desejos da carne. Quanto mais enfraquecido o corpo, quanto menos trela nós dermos aos nossos sentidos, em tese, melhor avaliados seríamos. Somente assim julgaríamos os verdadeiros valores. A condição para ser bom conhecedor do gabarito dos valores em Platão é o flagelo do corpo. Também para os monges medievais, né? Só um pouquinho dessa parte aqui, que é a intervenção do Júlio, né? Intervenção 2 do Júlio. Hasta la vista, até a próxima.